Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um prato típico desta época do ano. Vamos preparar uma massa de bolo de milho. Já que esse ano a gente não pode ir até a festa junina, nós vamos fazer a nossa própria festa junina em casa e para isso vamos preparar uma massa de bolo de milho. Eu adoro bolo de milho, não sei se você gosta, mas hoje eu vou passar uma massa de bolo de milho muito gostosa que você pode fazê-la de dois diferentes jeitos, alterando aí algumas coisinhas nas quantidades da receita. Então, simbora para a receita que tá muito gostoso. O primeiro ingrediente que a gente vai precisar para fazer esse bolo de milho é o milho. E aqui nessa receita eu vou utilizar aquele milho que vem em lata. Por quê? Porque é muito mais prático da gente já comprar o milho na lata, ele já vem cozido e a gente só vai precisar processá-lo e utilizá-lo na massa do nosso bolo. Se você preferir utilizar o milho cru, in natura, é só você comprar a espiga e aí você cozinha isso em água, sem sal, sem tempero, e aí então depois você tira os grãozinhos da espiga e aí utiliza o milho a partir do momento que a gente for utilizar aqui nessa receita. O milho nessa receita obviamente vai entrar como agente de sabor e ele também vai ajudar a trazer cor, vai ajudar a trazer também textura e consistência, porque o milho ele tem uma certa umidade por ser um grão cozido, porém ele tem bastante amido na sua composição e ele ajuda também a dar consistência e textura para a massa do nosso bolo, mas ele é com certeza o ingrediente principal justamente porque o nome do bolo é bolo de milho e o sabor do bolo que a gente quer prevalecer também é o do milho. O segundo ingrediente que a gente vai utilizar nessa receita é o ovo. E o ovo vai entrar nesta fórmula desta massa justamente para trazer bastante umidade. O ovo é um dos ingredientes que vai ajudar a trazer umidade nessa receita e trazer consistência também. Nesse caso, o ovo não vai ajudar a trazer aeração, porque nós não vamos passar por nenhum processo de aeração com os ovos. Os ovos já vão entrar junto com outros ingredientes na massa, justamente para ajudar a dar liga, emulsionar, trazer umidade. Depois, quando esse bolo cozinhar, ele ajuda a dar consistência. Mas nesse caso específico dessa massa de bolo, ele não vai trazer aeração, porque essa não é uma massa onde a gente vai bater as claras ou bater os ovos previamente com açúcar para entrar com uma leveza ou uma aeração nesse bolo. O terceiro ingrediente que a gente vai utilizar nessa receita é o açúcar refinado. E o açúcar refinado vai entrar aqui justamente para adoçar a nossa receita e ele ajuda também a trazer um pouco de textura mais macia, mais cremosa, além de também ajudar a dar volume da nossa massa. Então o açúcar entrando para adoçar, trazer volume e ajudar a dar mais maciez e textura para a massa também. O quarto ingrediente que a gente vai utilizar é o óleo e aqui eu estou utilizando óleo de canola. Você pode usar outros tipos de óleo, como por exemplo óleo de coco, óleo de girassol ou até mesmo óleo de milho nesse caso. Eu não sugiro que você use o óleo de soja, porque o óleo de soja deixa um sabor residual muito forte na nossa massa e isso pode atrapalhar no sabor final do seu bolo. E aqui a gente vai usar óleo no bolo para que ele mantenha e traga uma percepção maior de umidade e untuosidade para a massa. Sempre que uma massa leva uma quantidade bastante grande de gordura, essa gordura entra para trazer untuosidade e preservar essa massa por mais tempo, permitindo que ela fique mais úmida e mais fofinha por mais tempo, não resseque com tanta facilidade. Então o óleo vai entrar aqui justamente com estas funções. Em seguida vamos utilizar o leite, e o leite vai entrar com mais uma fonte de umidade para a nossa massa e também vai ajudar a trazer um pouquinho mais de gordura, visto que o leite tem uma porcentagem de gordura interessante. Aqui nesse caso o interessante é que você use um leite de altíssima qualidade e que ele seja integral para que ele traga ainda mais gordura. Se você utilizar um leite desnatado ou semidesnatado, você acaba entrando com menos gordura, isso vai entrar com a umidade necessária, mas vai deixar o bolo menos saboroso, menos cremoso do que ele poderia ficar. O próximo ingrediente que a gente vai utilizar é o fubá. E o fubá vai entrar aqui substituindo parcialmente a farinha de trigo. Na verdade, a maior parte da farinha desse bolo vai ser o fubá, justamente pelo fubá ser uma farinha de milho e isso agrega mais sabor. Porém, o fubá também traz uma textura muito característica que a gente já conhece do bolo de fubá. Então aqui tem umas pequenas dicas para você fazer esse bolo de diferentes formas. A gente vai utilizar essa quantidade de 200 gramas de fubá para você obter um bolo mais estruturado,
que monte mais fácil e fica com aquela textura tradicional de bolo, que lembre um pouco também a textura de um bolo de fubá. Se você quiser um bolo um pouquinho mais úmido, porém não tão estruturado, você vai tirar 50 gramas desse fubá, então você vai colocar 150 gramas apenas, e aí então o seu bolo vai ficar um pouco menos estruturado e um pouco mais úmido, porque o fubá é uma farinha que resseca bastante a massa do bolo, tanto que esse bolo leva fontes de umidade em 2 pontos diferentes em grandes quantidades, como no ovo e no leite. Então aqui a gente vai utilizar 200 gramas, que é a quantidade que eu utilizei para fazer esse bolo que você vai ver aqui no vídeo. Se você quiser um bolo um pouquinho mais úmido, você pode tirar um pouquinho do fubá, e aí então sua massa fica um pouquinho menos estruturada, porém mais úmida também. E em seguida a gente vai utilizar a farinha de trigo, que vai entrar em uma pequeníssima quantidade, só para ajudar a dar estrutura e ajudar a dar elasticidade que a massa de um bolo precisa. A farinha de trigo, já vi receitas de bolo de milho que não levam nenhuma farinha de trigo, que levam só um pouquinho e não levam o fubá. E é com essa brincadeira que eu gostaria que vocês trabalhassem e testassem em casa também. Aqui eu vou fazer de uma forma, mas em casa você pode testar de várias formas. Tirar toda essa farinha de trigo, fazer só com o fubá, ou tirar todo o fubá e aumentar um pouco de farinha de trigo, e a gente obter diversas texturas de bolos diferentes, uns mais cremosos, outros mais estruturados, uns mais sequinhos, outros mais úmidos. E aí a chave para essas diferenças nessa massa de bolo são as quantidades de farinha e fubá aumentando e diminuindo, e aí você pode testar isso e descobrir qual bolo te agrada mais e qual é a porcentagem melhor para cada tipo de massa que você quer fazer. E por último, mas não menos importante, vamos entrar com o fermento químico. O fermento químico, como sempre, vai entrar na massa de bolo para auxiliar no crescimento, no estufamento da massa desse bolo, para que ele fique mais leve, mais fofinho. Principalmente em massas como essa, onde a gente tem uma quantidade de gordura elevada, não tem a aeração feita de forma tradicional com os ovos, por exemplo. Então o fermento vai entrar para ajudar a expandir e deixar essa massa mais leve. O modo de preparo dessa massa é muito simples. Basta bater os ingredientes no liquidificador, porém não todos de uma vez. Então a gente vai levar no liquidificador o milho com os ovos, o leite, o óleo e o açúcar refinado. E aí então você vai bater essa mistura bastante até que ela fique bem homogênea. Claro, como a gente está colocando milho aqui, pode ser que fiquem uns pedacinhos, mas você vai bater isso o máximo que você conseguir, e mesmo que fiquem algumas casquinhas, alguns pedacinhos do milho, não tem problema, isso faz parte da textura do nosso bolo. E aí, então, depois que você tiver essa mistura muito bem batida, bem lisinha, o máximo que a gente conseguir, a gente vai passar essa mistura para um bowl e aí então adicionar o fubá, a farinha de trigo e o fermento em pó. E vai misturar isso até homogeneizar a farinha, o fubá e o fermento. Não precisa ficar batendo muito, não precisa bater na batedeira, é só realmente homogeneizar essa mistura e aí então a gente vai levar para a forma para assar. Aqui nesse caso eu vou utilizar uma forma daquelas com furo no meio, que a forma está untada com manteiga, passada com farinha, polvilhada com farinha. Então vamos colocar essa massa dentro dessa forma. Você pode assar também em qualquer outro tipo de forma que você quiser. Caso você vá testar uma massa com menos fubá e menos farinha para ela ficar mais densa, mais cremosa e menos estruturada, o interessante é que você asse numa assadeira mais
espalhada, uma assadeira retangular e não uma forma como essa de furo no meio que a massa cresce mais, justamente porque o bolo vai ficar menos estruturado e talvez ele não cresça tanto, talvez ele não fique tão bem estruturado para se aguentar naquela forma e não fique tão bonito. Então, para bolos menos estruturados com menos farinha, você pode assar numa assadeira mais larga, uma assadeira retangular ou uma forma redonda mesmo, onde ele vá se espalhar de forma mais fácil. E aí, para bolos mais estruturados, podem ser as outras também, mas aí nesse caso dá para assar tranquilamente numa forma como essa de furo no meio. Pode ver que a massa encheu bastante a minha forma e aí o bolo vai ficar bem altão, bem estruturado. Aí a gente vai levar esse bolo para assar por mais ou menos 40 minutos a 160, 170 graus Celsius. Lembre-se sempre que tempo de forno e a temperatura do forno podem variar de forno para forno. Os fornos não são iguais, eles não assam da mesma forma, então é bom que cada um conheça o seu forno para que a gente consiga assar o bolo e entender como o nosso forno funciona sem necessariamente ficar preso a um tempo e uma temperatura passada por uma pessoa que assou um bolo em outro forno. Pode ser que no meu forno demore mais do que em fornos mais potentes, mas pode ser também que outros fornos o bolo leve mais tempo do que levou comigo, e a temperatura também pode mudar, tá? Às vezes um forno que é muito potente, se você colocar a 170, o bolo vai assar demais por fora, mas ainda dentro vai ficar cru. E aí em bolos mais fracos, se você coloca na temperatura 160, pode ser que demore muito tempo para assar, porque aquele forno não é tão potente, então você pode colocar 170, 175 para ele assar da maneira correta. Depois de assado, eu esperei esse bolo dar uma leve amornada para então desenformar. E aí você pode servir esse bolo com goiabada, com doce de leite, com algum doce à base de amendoim ou de paçoca que combina muito bem. Comer ele puro, tomando um café, tomando um chá, tomando um quentão, tomando um vinho quente, tudo isso combina. Essa massa de bolo, da maneira como eu fiz aqui no vídeo, com essa estrutura um pouco mais forte, a gente consegue também utilizar para fazer bolos recheados, montados, estruturados para serem decorados também, por que não? Agora, caso você vá fazer um bolo um pouco menos estruturado, mais cremoso, toma cuidado, porque às vezes ele não consegue se sustentar e fazer um bolo para montagem com recheios e decoração. Mas essa fórmula que eu passei para vocês no vídeo dá para fazer tranquilamente e você poder fazer um bolo recheado, montado com sabor de milho. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que sair vídeo novo. Lembrando que é toda quarta-feira, meio-dia, então compartilha com todo mundo. Um beijo para você e até a semana que vem.